Olá, boa tarde a todos aí, a paz do Senhor. Estamos aqui, dar continuidade aí à nossa terceira aula sobre o curso básico em escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Já quero aproveitar aí o momento, pedir aos irmãos, enfim, aqueles que estão acompanhando nossos estudos aí pelo canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Lembrando que esse curso é 100% grátis, totalmente gratuito. Aqui só precisa você ter a boa vontade, se inscrever no canal para estudar teologia. Teologia voltada para as Escrituras Sagradas, levando em consideração termos importantes que vai com certeza somar o seu conhecimento, como diz as Escrituras Sagradas, crescei na graça e no conhecimento. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao tema. E hoje nós iremos estudar sobre o destino dos ímpios. O destino dos ímpios. Até agora a gente já viu bastante coisa. A gente já estudou um pouco sobre o estado intermediário. Também estudamos sobre o destino dos justos ou dos salvos. E nesse momento iremos estudar sobre o destino dos ímpios. Pega aí o seu lápis, caneta, o caderno e vai fazendo aí as suas anotações, tirando as suas conclusões e com certeza o seu conhecimento vai melhorar bastante. Para aqueles que já estudam, esse curso vai somar. Para aqueles que estão iniciando em escatologia, vai ser relevante aí para o seu aprendizado. Muito bem. Antes de a gente entrar nesse conceito, o destino dos ímpios, primeiro a gente precisa entender o que significa essa palavra ímpios ou ímpio. A Bíblia fala muito sobre os ímpios. Por exemplo, lá no Salmo 1, fala sobre o destino dos ímpios. Os ímpios perecerão. O salmista vai dizer que o justo, ele florescerão como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Em contrapartida, os ímpios serão aniquilados. A palavra ímpio, ela está relacionada a um grau de perversidade, ou seja, aquelas pessoas que praticam a perversidade. Eu já ouvi e já vi muitos pregadores cometer alguns equívocos que, a meu ver, são gravíssimos quando se direciona alguém ímpio. Ou seja, muitos atribuem os ímpios àquelas pessoas que faz parte de um outro crédito religioso. E nem sempre é assim. É preciso a gente entender o que de fato são os ímpios. Os ímpios são todos aqueles que praticam a perversidade, que é contrário às escrituras sagradas, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa ela pode fazer parte de uma religião, de um crédito religioso, e mesmo assim a pessoa ter um comportamento de um ímpio. Existe hoje muitas pessoas que deixam
pelo comportamento, deixa a desejar, não é conduta, a conduta do cristão, ela tem que ser uma ilibada, não a conduta, o cristão tem que andar em conformidade com os ensinamentos de Cristo, com os princípios das Sagradas Escrituras. Caso contrário, essa pessoa ela pode estar tendo um comportamento inadequado, mas nem por isso a pessoa pode ser considerada um ímpio. Um ímpio, ele realmente é aquele que pratica a perversidade. Tá, o destino dos ímpios, eu vou ler um texto aqui no Evangelho de Mateus, estou com a Bíblia aqui em mãos, e sugiro que você pegue aí a sua Bíblia também. Mateus 23, estou aqui com a Bíblia em mãos, 23, o versículo 33 diz o seguinte: as serpentes, raça de víbora, como escapará da condenação do inferno? Olha que palavra pesada, que Jesus ele está censurando os escribas e fariseus, ou seja, os conhecedores da lei mosaica, das leis judaicas. E Jesus vê esse povo e devido à apostasia, não vou dizer bem apostasia, mas a hipocrisia. Eram pessoas hipócritas, eles não viviam em conformidade com as Sagradas Escrituras. A maioria deles tinha uma conduta totalmente contrária àquilo que a lei ensinava ou ensina. E Jesus vai fazer uma dura crítica a esse grupo. Jesus ele chama esse grupo de serpente. Ó, vocês são víboras, são pior do que víboras. E Jesus é interessante falar que Jesus ele faz uma forte advertência. Como que vocês escaparão do inferno? É. Então, aqui já dá para a gente trazer aqui um conceito dentro desse texto. O destino do ímpio é o inferno. O inferno, a palavra grega, está relacionada a Gênesis. É um lugar de tormenta, de sofrimento. Eu vou ler um texto aqui para dar ênfase ao nosso raciocínio, que diz assim: o céu como destino final do justo e o inferno como destino final dos ímpios. Veja, o destino final do justo, quando eu falo justo, estou falando de salvo, tá? É o céu. E o destino final do ímpio, ou dos ímpios, é o inferno. Mas vamos ver algumas correntes teológicas, alguns posicionamentos sobre essa questão relacionada ao inferno. Nós vamos falar aqui sobre alguns pensamentos. O primeiro deles que eu quero dar ênfase aqui é o aniquilacionismo. Ou seja, o aniquilacionismo, essa doutrina, ela teve origem entre finalzinho do século XVIII ao século XIX, e esse grupo, eles pregam que há a destruição do espírito. Quando eu falo espírito aqui, é referência ao espírito humano, tá ok? Ao espírito humano. Ou seja, eles dizem o seguinte, que o espírito humano é como se será destruído, como pelas chamas do inferno. Então, por aqui a gente já pode perceber que há um grande erro nessa corrente de pensamento. Por quê? O inferno, embora o ímpio, esse local ele está reservado para o diabo e seus anjos, o ímpio, porém as pessoas que vai para esse lugar, né, por nome do inferno, Hades,
que é um lugar de tormenta, ele não será destruído. Ou seja, embora ele esteja queimando em chamas, nós vamos ver isso com mais clareza naquela palavra do rico e do Lázaro, quando Lázaro ele morre e é recolhido pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, estado intermediário, seio de Abraão, estado intermediário dos salvos, dos justos. E o rico, ele é recolhido e levado ao Hades, também estado intermediário, onde fica os que não foram salvos. Então, percebe o quê? Que ali na parábola há um abismo entre o paraíso e o Hades, tá? E ali o texto sagrado descreve que aquele homem ele não foi destruído, o espírito dele não foi destruído, embora ele estivesse ali e está ali, né? Em sofrimento, ardendo em chama, porque o fogo não se apaga, o bicho nunca morre, é um lugar de tormenta, porém o espírito permanece ali vivo, a alma, e quando eu falo espírito, eu quero enfatizar que a alma do indivíduo permanece ali em sofrimento, em estado de consciência. Então, essa doutrina, ou esse ensinamento do aniquilacionalismo, ele é totalmente equivocado. É contrário àquilo que as escrituras nos ensinam. A escritura ensina que existe o céu e existe o inferno. Mas não para por aí, existe também outros pensamentos teológicos, que um deles é o universalismo. O universalismo também é uma doutrina que defende que Deus é amor, sabe? É um Deus bonzinho, eu vou até usar aqui um tom meio sarcástico, mas a gente até se entristece quando fala isso. Mas assim, eles dizem que não, que nada, Deus é amor e tá tudo certo, não há nenhum problema, afinal a vida, né, como muitos pensam, é para ser vivida. Eu, eu também concordo, eu acho que não há nenhum problema, você tem que viver a vida da melhor forma possível. Agora, é, a gente sabe que de fato Deus, ele é amor. Né? Isso não há dúvida, não há nenhum problema reconhecer. Ele já provou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Lá em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o amor de Deus. Porém, nós temos que entender também que, embora Deus ele nos ame, Deus ele ama o seu povo, as suas criaturas, Deus também é justiça, é um dos atributos de Deus. E por ele ser justo, né, o pecado, Deus ele não passa a mão no pecado de ninguém. Pelo contrário, Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, o pecado ele é uma separação entre o homem e Deus. Está lá em Isaías, é o muro, tá certo? Então, qual que é o problema aqui desse pensamento do universalismo? Ele fala que Deus é amor e que no final todos os seres humanos serão salvos, independente de suas crenças ou conduta, né? Então aqui nós já temos o problema, não, quem será salvo? Lógico que a vontade de Deus é que todos se salvem, tá certo? Até porque não faria sentido Deus enviar Jesus, o seu filho, para morrer na cruz, se ele ali não estivesse almejando a salvação. Mas nem todos querem a salvação, nem todos aceitam a salvação. Então, dizer que Deus é amor, ok, beleza, não há nenhum problema, Deus ele ama, porém não podemos se esquecer que Deus é justiça, e por ele ser um Deus justo, ele também punirá
o pecado, isso é, aqueles que morrerem, né, nos seus pecados, não tiver sido alcançado por Jesus ou se arrependido, serão lançados no inferno, que é o destino dos ímpios. Então, esse pensamento universalismo é totalmente contrário àquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Se a gente olhar bem, as Escrituras ensina o oposto, né, do que o universalismo. Tem diversas passagens. Ó. Além disso, a Bíblia afirma que Deus julgará cada um de acordo com as suas obras. Mateus 26, 27. Em Romanos 2, 6 e Apocalipse 22, 12, a Escritura diz que os ímpios serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro, ranger de dente. Em Mateus 13, 50, em Mateus 13, Apocalipse 20, versículo 15, daí por diante, tá certo? Então, Deus, ele é amor? Sim, ele é amor. Mas não se esquecemos que Deus é justiça também, tá bom? Então, a justiça de Deus, ela permanece sobre a vida daqueles que rejeitam tamanha salvação que é Jesus Cristo, tá certo? Então, esse pensamento universalista é totalmente contrário ao que a Escritura de fato ensina. Mas não para por aí. Existem outros pensamentos também, como o pensamento dos defensores que defendem que o inferno é um local temporário, ou seja, um espaço ali onde o indivíduo ele vai passar, né, um certo período. Eles reconhecem que há um inferno que tem, né, esse lugar, realmente admite essa realidade do inferno. No entanto, ensina que a punição é temporária e que o homem será punido por um espaço de tempo, ou seja, por um período de tempo, um tempo determinado, digamos assim. Até parece aquele contrato de trabalho, né, do tempo determinado. Quando uma determinada empresa contrata alguém e ali já determina os termos, ó, você vai trabalhar aqui tal mês, né, tal dia, 10 dias, 2 meses. Então, se fosse assim, seria muito bom. Né? Não faz sentido esse pensamento, até porque dá a entender aquela ideia, né, do purgatório. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão agora. É só uma dica, se alguém quiser pesquisar melhor, vai a fundo. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia afirma que o inferno ele é eterno e que o castigo dos ímpios é irreversível. Mateus 25, 46, Apocalipse 14, 11. A nossa decisão hoje por Cristo, nesta vida, determinará o nosso futuro ou o nosso destino eterno. Então, se vivemos em conformidade com as leis de Deus, aliás, com os ensinamentos de nosso Cristo, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso passaporte está garantido para a eternidade com Cristo. Então não existe inferno temporário. Quem foi para o inferno está perdido para sempre. E quem foi para o céu estará salvo para sempre. O inferno ele é real, gente. Apesar de muita gente ter diversos pensamentos, mas o inferno é um lugar real, um lugar terrível. A realidade do inferno é coisa que não teria nem como a gente falar aqui em tão pouco espaço de tempo. Lembrando que isso aqui é só um curso básico, mas se você quiser se aprofundar, vai em frente. É um lugar de sofrimento, um lugar de tormenta. Uma curiosidade, Jesus ele falou mais do inferno do que do céu. É gostoso a gente falar do céu, mas Jesus ele alertou
meditou muito sobre o inferno. E é uma das preocupações, tá certo? O inferno é um lugar de punição eterna. Não é apenas um local onde os ímpios vão passar, mas também é um lugar de punição. Ali os ímpios serão punidos severamente, sem dó e sem piedade. Ali não haverá misericórdia. Em Marcos 9, no capítulo 9, Evangelho de Marcos, de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, versículo 42 ao 48, Jesus, ele faz 3 menções relacionadas ao inferno. E por 5 vezes ele enfatiza que as suas chamas são eternas, não se apaga, e o que for lançado lá não morrerá, não deixará de existir, padecerá para todo sempre. Então, essa história de muitos falar, morreu, acabou, tem que aproveitar a vida, isso aí é um engodo, isso é um engano de Satanás. Não. A vida, eu costumo, até uma frase que eu costumo falar, que a vida ela começa após a morte. Porque aqui a gente está só passando uma esfera, e essa esfera termina muito rápido. A qualquer momento nós poderemos estar dando tchau, né? Então essa é uma realidade que muita gente desconhece ou negligencia, tá certo? A gente não pode se esquecer que o inferno é um lugar de punição. O inferno é um lugar de más companhia. Por que más companhia? Porque imagina o seguinte, o Zé viveu a vida inteira aqui na terra, ele só tomava umas cachaçinhas, ou não quis saber de Jesus. Não, deixa Jesus para lá, não, é aquela máxima, né? Eu não bebo, não fumo, não roubo, não furto. Então estou vivendo a vida. É como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então o cara morreu sem Jesus, não tem salvação. Jesus, ele é a porta, ele diz lá em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta. Só existe um jeito de escapar do inferno, é aceitar Jesus e ser fiel a ele até a morte. Caso contrário, meu irmão. Então o inferno é um lugar de más companhia, porque imagina o Zé que viveu aqui uma vida tranquila, tal, né? Só não quis Jesus. Aí morreu, foi parar onde? No inferno. E quem está lá? O assassino, o estuprador, o psicopata, todo tipo de pessoas que cometeu barbaridade. Também é um lugar de consciência. Terrível. Cristo é a salvação, né? Cristo é o caminho. O inferno ele é um lugar de acusação, né? Além de ser um lugar de más companhia, também é um lugar de acusação. Ou seja, ali a pessoa estará em tormenta dia e noite e terá o sofrimento. Certamente esse lugar há muitas acusações, né? E ali vai despertar o que? Um sentimento de culpa, de remorso. Imagina a pessoa que foi parar nesse lugar e lá ficar pensando, poxa, quantas oportunidades eu tive, né? De servir a Deus, de fazer diferente. Há um jargão que fala que diz que o inferno é um lugar onde mais as pessoas clamam. E é verdade, porque quantos queria ter a oportunidade que eu tenho, que você está tendo, inclusive de estar estudando aqui a palavra de Deus, né? Mas essa oportunidade acabou. Então ali as pessoas serão acusadas pelo aquilo que elas fizeram e foram parar nesse lugar, né? A pergunta que não quer calar: quem irá para o inferno? Eu vou ler um texto aqui, ó. O inferno não foi projetado para o homem. Deus, por seu amor, planejou que estivesse no paraíso. Com ele, portanto, planejou o inferno para o diabo e seus anjos.
No entanto, a rebeldia dos ímpios os conduzirá a este terrível lugar. Note o seguinte: Deus não criou o inferno por ser humano. O inferno foi criado em resposta, o quê? Para punir a Satanás e os seus anjos, os seguidores do diabo. Tá aí por que muita gente vai parar nesse lugar? Por causa do pecado. Ou seja, muitos preferem viver uma vida pecaminosa, rejeitando a graça, a oportunidade que foi concedida através de Jesus Cristo, a salvação. Em Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, verso 8, vai falar, eu vou até ler aqui, Mateus 25, estou aqui com a Bíblia em mãos, para a gente dar uma verificada, ó. E as loucas disseram às prudentes: dai-nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, mas seja com que falta nós, e vós ide entre aos que vendem, comprai para vós. Eu não vou entrar aqui na história da parábola, mas aqui a gente vê um recorte de dois tipos de pessoas, aqueles que estavam esperando a Cristo e aqueles que estavam ali vivendo uma vida dissoluta, né? Uma vida sem se preocupar com o futuro, digamos assim. E qual que foi o destino delas? Foi a rejeição, ou seja, não levaram a sério a vinda do noivo, tá certo? Então, é importante a gente ter cautela. O inferno é um lugar real e quem vai para lá é os ímpios e todos aqueles que rejeitam a Cristo. Então, meu irmão, nós acabamos de fazer aqui esse mesclado, né, um breve estudo sobre o destino dos ímpios. O que você precisa entender? O destino do justo, dos salvos, é o céu. O destino dos ímpios é o inferno. Quem são os ímpios? Todos aqueles que praticam a iniquidade. Todos aqueles que praticam o pecado, que vai contra as Escrituras. Então, como escapar desse lugar? Através de Cristo Jesus. Tá certo? Então, sem Jesus, não tem salvação. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para que não fique mais longo. Já está quase dando 30 minutos. Mas estude. Isso aqui que eu estou trazendo para você é só o básico, tá? É escatologia bíblica. Até porque nós não teríamos tempo suficiente para falar de um tema tão importante e tão recheado de tanto valores espirituais dentro de um espaço de 25, 30 minutos. O nosso tempo é limitado e por ser limitado, eu estou trazendo aqui apenas alguns conceitos para que você entenda que existe um céu, existe um inferno e existe um lugar, um destino de salvação, que é o céu, e um destino de condenação, que é o inferno. Então, o lugar dos ímpios é o inferno, o destino dos ímpios é o inferno. Compartilhe esse vídeo para mais alguém. Não fique só para você com esse conhecimento, mas compartilhe com um amigo, envia lá, convida ele para vir estudar comigo aqui a escatologia bíblica. E com certeza você vai se debruçar em temas maravilhosos. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.